Agora cabe a você continuar acreditando na fraude ou despertar para a verdade. A farsa da ida à Lua está profundamente relacionada com a maçonaria e também, é claro, com o número 33. What powered the air conditioning? What powered the air batteries? You had a number of big batteries in the lunar module. They powered pumps, they powered the air conditioning, they powered the communication system, and that's the reason we were only able to stay on the moon 33 hours. And that's the reason we were only able to stay on the moon 33 hours. When you're in the government and you do something like travel, you usually file an expense report when you come back from your trip. So I felt it was appropriate from Houston to Florida to the moon, back to the Pacific Ocean to Hawaii, and then back to Houston. But it involves exclusively government transportation, government meals, government quarters. So my travel reimbursement was $33. Ao observarmos a Lua, percebemos que ela se apresenta em diferentes cores. De um vermelho saturado até uma cor cinza brilhante. Às vezes, a Lua parece até mesmo ser azul. A cor da Lua não é um assunto bobo ou ultrapassado, pelo contrário, na verdade é um assunto que está diretamente ligado com as missões Apollo da NASA. Os astronautas que pisaram na Lua tiraram várias fotos da superfície dela e em praticamente todas essas fotos a Lua tem uma cor cinza. Depois da ida do homem à Lua, o solo lunar passou a ser quase sempre retratado com a cor cinza. Antes da propaganda influenciar a mente das pessoas, elas diziam que a Lua tinha uma cor diferente do cinza. Num livro da década de 70, um astrofísico russo escreve: a superfície da Lua tem uma cor cinza amarronzada ou castanho escuro. Observações da Lua feitas aqui na Terra confirmam essa afirmação. A Lua tem um tom de cor marrom. O autor desse livro não estava familiarizado com as imagens das missões Apollo, só que depois que ele teve acesso às imagens do homem na Lua de cor cinza, ele mudou de ideia. Agora, ele diz que a Lua tem uma cor cinza escura. O regolito como um todo era um pó solto, diferente, de granulação fina, cinza escura. Interessante, existem fotos da Lua tiradas pela ISS e ônibus espacial que mostram uma Lua marrom. E não é por conta do balanço de branco da câmera, visto que o branco nessa foto é realmente branco. O curioso é que as supostas rochas da Lua, coletadas por sondas soviéticas, têm uma cor marrom. E para deixar a questão ainda mais intrigante, existem fotos da Apollo 10 que mostram a Lua com uma cor marrom e não cinza. A cor da Lua, vista da Terra, é distorcida pela atmosfera da Terra. Porém, estando na Lua, não haveria tal distorção. Então, afinal, a Lua é cinza ou marrom? Bom, segundo essas amostras de rochas lunares coletadas por sondas soviéticas, a Lua é marrom e não cinza, como nas fotos das Apolos. No final das contas, alguém ou ambas as partes estão mentindo. Se houver um objeto branco na imagem, ele também deverá ser branco na correção de cor. Um objeto branco é fotografado para servir como parâmetro. Esse é um bom método para corrigir o balanço de branco,
e eu sei bem disso porque trabalho com edição de vídeo. Bom, dito isso, vamos corrigir a cor de uma foto, tirada supostamente por uma sonda chinesa na Lua, a Chang'e 3. Essa é a foto original divulgada pelo governo chinês. Repare que a antena tem uma cor azulada. Contudo, nós sabemos que essa antena é branca. Assim, podemos corrigir a cor da imagem com esse parâmetro. Fazendo isso, olha o que acontece. Após a correção de cores, o solo lunar fica mais ainda marrom. Uou! Essa imagem da Chang'e 3 mostra um solo definitivamente marrom, completamente diferente do solo cinzento das missões Apollo da NASA. Os astronautas da NASA já disseram que a cor da Lua é cinzenta, parecida com a cor do cimento. Mas por essas imagens da sonda chinesa, a Lua não é nada parecida com a cor do cimento. A pergunta que fica é: quem está mentindo? Ou melhor, a China está mentindo junto com a NASA? O astronauta Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua, disse numa entrevista que a cor da superfície da Lua é um cinza carvão e que ele não viu nenhuma outra cor para a superfície da Lua além desse cinza carvão. When you were actually walking about on the moon's surface and kicking about a certain amount of dust, did you notice any local color? And also, were you at all subconsciously worried about the possibility of unsafe areas? Well, the color is a puzzling phenomenon on the moon. Aside from the characteristics that I've already mentioned, you generally have the impression of being on a desert-like surface with rather light-colored hues. Yet when you look at the material at close range, as if in your hand, you find it's a charcoal gray, in fact, and we were never able to find anything that were very different from that. O primeiro homem a pisar na Lua diz que o solo lunar tem uma cor cinza carvão. Mas como assim? Ele se esqueceu das rochas marrons? Você pode ver aqui uma amostra de rocha lunar marrom, coletada na missão Apollo 11, a missão que levou o Armstrong a pisar na Lua. Ora essa, Armstrong não sabia que ele mesmo coletou rochas de cor marrom na Lua? Isso só pode ser uma piada. Essa entrevista ocorreu depois da missão Apollo 12, que também coletou rochas marrons na Lua. Só que Armstrong nem sabe disso e sonha com futuras amostras de rochas da Lua com cores diferentes do cinza. I suspect that as we get more and more samples with future flights, we will see that there is in fact some color, but the optical properties on the moon are most peculiar. Memória curta do primeiro homem que pisou na Lua? Não, isso é só alguém pego na mentira. O primeiro homem na Lua, na verdade, nunca pisou nela. Com mais idade, Armstrong luta para dizer o que não lhe foi permitido. Ladies and gentlemen, Neil Armstrong. Today, a space shuttle flies overhead with an international crew. A number of countries have international space programs. During the space age, we have increased the knowledge of our universe 1,000-fold. Today we have with us a group of students among America's best. To you, we say, we have only completed a beginning. We leave you much that is undone. O que deixou de ser feito
A ida à Lua? Nós nunca fomos à Lua. There are great ideas undiscovered, breakthroughs available to those who can remove one of truth's protective layers. Antes de morrer, o time do Armstrong nos presenteou com a verdade. Ele quer falar a verdade, mas não pode. Sua solução? As entrelinhas. Brincar com as palavras e, de modo muito sutil, nos convidar para remover as camadas que encobrem a verdade. É o que estou fazendo agora, nesse exato momento. There are places to go beyond belief. Tipo, a Lua? Temos a crença que é possível pisar na Lua, mas não é. Those challenges are yours. In many fields, not the least of which is space, because there lies human destiny. Quando uma ideia é uma mentira, ela produz mais mentiras para encobrir a verdade. As previsões feitas por mentiras são outras mentiras, com uma boa dose de fantasia. Do you think, from your knowledge of the moon, having been there, that it is going to be possible in the foreseeable future to set up scientific bases there on anything like a large scale? Oh, I'm quite certain that we'll have such bases in our lifetime. Somewhat like the Antarctic stations and similar scientific outposts, continually manned. Although certainly there's the problem of the environment, the vacuum, and the high and low temperatures of day and night, still in all, in many ways, it's more hospitable than Antarctica might be. É legal andar de Jeep na Lua. É super radical dirigir um veículo movido a baterias numa superfície tão quente. The lunar surface is so warm, it's over the boiling point of water, substantially. Baterias que suportam até 60 graus Celsius próximas de uma superfície onde as temperaturas ultrapassam 100 graus Celsius. Pura diversão. E se depois de uma corrida de 30 km, o Jeep parasse de funcionar? É uma aventura mágica e elas sempre têm um final feliz. Ou não, algum youtuber pode dizer que foi uma farsa. Essa é uma foto da Apollo 16. As trilhas não se alinham com as rodas do Jeep. Ora, se as trilhas não levam até as rodas do Jeep, como é que o Jeep foi parar nesse local? A NASA diz que os astronautas levantaram o Jeep. Bom, provavelmente os astronautas decidiram malhar um pouquinho na Lua. Ainda tem outro problema. Se o Jeep estava de fato estacionado nesse local, nós devemos encontrar trilhas das rodas dianteiras nas fotos anteriores. Mas, para a infelicidade da NASA, essa foto anterior não mostra nenhuma trilha das rodas dianteiras. Não há nenhum indício na foto que o Jeep estivesse de fato estacionado e que tenha sido depois levantado para uma outra posição, como a NASA diz. Onde estão as pegadas? Como a ausência de pegadas é justificada se os astronautas levantaram o Jeep? Essa é uma foto da Apollo 17. No momento em que essa foto foi tirada, o Jeep, segundo a NASA, estava a 9 km do módulo lunar. Ou seja, o Jeep não foi carregado,
mas sim dirigido até esse local. Como você pode ver, não há trilha que leve até a roda traseira do Jeep. Ah, mas isso foi pela falta de poeira. Não. Existe muita poeira ao redor do Jeep. O terreno é tão fofo que tem até uma pegada de astronauta ao lado do Jeep. Então, como se explica a ausência de trilhas nessa foto? Será que é porque é uma farsa? Nessa outra foto da Apollo 17, deveríamos ver trilhas no fundo da imagem. Onde elas estão? Observe que as pegadas são facilmente vistas no plano de fundo. Por outro lado, não vemos nenhuma trilha. O Jeep viajou numa linha perfeitamente reta da montanha até essa posição, encobrindo as trilhas? Não me parece plausível, mas seria uma boa justificativa para qualquer apolunático. A mesma coisa acontece nessa foto da Apollo 17. A única trilha dessa foto está no primeiro plano, a cerca de 3 metros do Jeep. Existem poucas pegadas, tanto no primeiro plano quanto no fundo. A movimentação dos astronautas não poderia ter coberto as trilhas. A suposta poeira levantada não pode explicar a ausência de trilhas nessa foto. Porém, a NASA dirá exatamente isso, que a poeira levantou de tal modo que cobriu todas as trilhas. Essa é mais uma foto em que o mesmo erro acontece. Não há nenhuma trilha, nem mesmo próximo da roda. Isso é no mínimo bizarro. Essa é uma foto da Apollo 15. Vamos dar um zoom na roda traseira do Jeep. Repare que a única trilha visível não está apontando para a roda. Ora, se a trilha foi feita por essa roda, então ela deveria estar atrás da roda e não ao lado dela. Nessa foto, dando um zoom na roda traseira, você verá que não há nenhuma trilha. As trilhas das rodas traseiras simplesmente não existem. Também, nessa foto da Apollo 15, não há trilhas deixadas pelas rodas do Jeep. Essa foto não é sobre trilhas, mas sim sobre uma roda que não toca no chão. Estranho, afinal, o Jeep está parado. Minha intuição? Os Jeeps foram colocados nessas posições por gruas. Isso explica bem a falta de trilhas e explica bem o porquê o Jeep não está tocando o chão nessa foto. Existem muitas fotos com ausência de trilhas do Jeep. Vamos ver mais algumas.
Houston, nós temos um problema. A Apollo 15 foi a primeira a ter um Jeep. A função do Jeep era fazer com que os astronautas pudessem explorar uma área muito maior da superfície da Lua do que poderiam fazer apenas andando. Esse é um mapa da área que o Jeep percorreu na Apollo 15. Agora, vamos ver fotos tiradas pelo LRO. O LRO é um satélite que a NASA supostamente enviou para a Lua e que tirou fotos das trilhas do Jeep. Essa é a foto das trilhas do Jeep da Apollo 15, tiradas pelo satélite LRO. Próximo do módulo lunar, as trilhas são bem definidas e escuras. À medida que sigo as trilhas, note que elas vão ficando menos definidas e menos escuras. E aqui elas desaparecem completamente. Estranho. Ora, as trilhas deveriam estar mais definidas, mais escuras nas regiões distantes do módulo. Afinal, os astronautas usaram a mesma trilha para ir e para voltar. Eles dirigiram na mesma trilha, tanto na volta quanto na ida. Desse modo, não faz nenhum sentido que as trilhas deixaram de ficar definidas à medida que o Jeep se afasta do módulo lunar. As trilhas distantes que se sobrepõem na ida e na volta deveriam ser mais escuras do que as trilhas próximas do módulo lunar. Mas por essa foto, as trilhas desapareceram na distância. Segundo o mapa da Apollo 15, o Jeep percorreu uma área próxima da cratera Spur. Veja uma foto que os astronautas com o Jeep tiraram próximo dessa cratera. Nessa região, os astronautas supostamente coletaram uma rocha lunar e a chamaram de rocha Gênesis. Por essa foto, podemos dizer que ocorreu bastante atividade nesse local, muitas pegadas e muitas trilhas. Assim, deve ser esperado encontrarmos na foto do satélite LRO alguma evidência de toda essa atividade, certo? Errado. Na foto correspondente do LRO, não há nenhum indício de trilha do Jeep ou das pegadas dos astronautas. Vamos agora para a estação 4. Diferente do que o mapa das trilhas do Jeep indica, não há nenhum sinal de trilha ou atividade na estação 4 na foto do LRO. A mesma coisa acontece em outras estações que deveriam estar cheias de trilhas nas fotos do satélite. Parece que alguém esqueceu de desenhar as trilhas. Vamos agora ver o mapa da Apollo 17. Essa foto do local de pouso do módulo lunar da Apollo 17, tirada pelo satélite LRO, representa uma pequena região do mapa. Muito pequeno, certo? A maioria das trilhas da Apollo 17 estariam fora do local de pouso. A grande questão é que a NASA não divulgou a foto completa das trilhas da Apollo 17. Na Apollo 17, a NASA divulgou apenas a foto das trilhas próximas do módulo. Será que a dificuldade de desenhar as trilhas de acordo com o mapa fez com que a NASA não divulgasse a imagem completa?
Existe um vídeo divulgado pela Universidade do Arizona com uma imagem da LRO da Apollo 17, maior do que a imagem oficialmente divulgada pela NASA. E adivinha, no vídeo divulgado pela Universidade do Arizona, as trilhas do Jeep da Apollo 17 desaparecem fora da região de pouso do módulo lunar. Isso é bizarro. Pelo mapa das atividades extraveiculares, o Jeep da Apollo 17 percorreu uma distância de pelo menos 35 quilômetros. Pelo mapa, as trilhas deveriam continuar aqui, aqui, aqui e aqui. Mas, ao contrário do esperado, as trilhas somem repentinamente. Incrível! Minha hipótese: essas trilhas não são reais, são desenhos feitos por algum estagiário. As imagens do satélite LRO são primeiro enviadas para Goddard Space Flight Center, que depois as envia para a Universidade do Arizona. Isso significa que a universidade teve acesso aos arquivos originais. Muito provavelmente, a universidade tem a imagem completa das atividades extraveiculares da Apollo 17, que não foi divulgada para o público, e manipularam ela. Resumindo, essa é mais uma evidência da farsa. Não temos absolutamente nenhuma evidência feitas por satélites de que existem módulos lunares e trilhas de jipes na Lua. As fotos do LRO são pura histeria e, ao contrário de provar que fomos à Lua, elas evidenciam mais ainda a farsa. Quando vejo esses vídeos do Jeep na Lua, tenho a impressão de estar olhando para bonecos, um modelo em escala. É isso que diz um produtor de efeitos especiais com mais de 200 filmes no currículo. Я как оператор комбинированных съемок считаю, что это была кукла, снятая на управляемой радиомодели. Это похоже на съемку в большом павильоне с применением фронт-проекции, с применением радиоуправляемого макета, который имитирует движение ровера на лунной поверхности. Что вызывает сомнение? Очень сильно мотается камера на ровере. Это видно. И в то же время никакой реакции у человека, сидящего на ровере, нет. Он работает так, как будто у него прикреплена кисть руки и локоть к туловищу или к роверу. Камера движется, и абсолютно не движется рука. Движется блокнот, хотя не очень понятно, почему блокнот может двигаться, но тем не менее он движется, а рука нет. Это называется. Кроме того, есть участки, где очень хорошо читается разница между насыпным грунтом и грунтом, находящимся на заднем плане. Они и по цвету, и по свету, и по фактуре отличаются одно от другого. Эти же сомнения вызывались, когда мы смотрели фильм Кубрика 2001 «Космическая Одиссея». Там тоже была разница между передним и задним фоном. Там тоже было некоторое несоответствие. Скорее всего, эти кадры снимались здесь, на Земле, в условиях земного притяжения,
изменения скорости съемки хорошо передаются условия работы. Jipes na Lua estão na mesma categoria de viagens no tempo, ou de que a Terra vai ser destruída pelo aquecimento global, de que você veio de uma ameba, sabe? Coisas que você acredita porque leu na Super Interessante. A realidade é muito diferente de tudo isso que esses caras apresentam na TV. O mundo é cheio de propagandas. E certamente a ciência já é uma das poderosas ferramentas de propaganda. Ah, não se esqueça, vamos voltar à Lua em 2023, só que agora vai ser com um Jeep parecendo que saiu dos filmes de ficção científica. Foto bonita. Mas notou que tem algo diferente nela? Essa foto também. O que é isso afinal? Um minutinho para você pensar. Fica tranquilo, não vai acertar. Sabe o que é? Suco de laranja. Parece uma coisa idiota, mas segundo a NASA, esse foi um grande problema da missão. Está documentado que os astronautas tiveram dificuldades com canudos de sucção dentro dos seus capacetes. Essas são fotos da EVA-3 da Apollo 16. Percebe que o padrão dessa sujeira é como se um líquido tivesse espirrado no filme da câmera? Essa reportagem da década de 70 escreve: os astronautas da Apollo 16 sempre lembrarão do suco de laranja. Charles Duke pousou na Lua com um capacete cheio de uma coisa grudenta. Duke disse: "Eu vou ser enterrado em laranjas." O suco de laranja enriquecido com potássio deu aos astronautas o balanço químico para o ambiente de baixa gravidade da Lua. A única coisa ruim sobre isso é que eu fiquei com um capacete cheio de suco de laranja. O suco de laranja preencheu o capacete de Duke, cobriu os seus óculos e flutuou na gravidade zero. O astronauta Charles Duke se tornou o primeiro homem a pousar na Lua com um capacete cheio de suco de laranja. Toda vez que viro minha cabeça, eu pego suco de laranja. É delicioso, Jim, mas é melhor na sua boca do que voando na cabine. Eu já tenho um shampoo de laranja no capacete. Eu acho que isso é melhor do que nenhum shampoo. Como levar os astronautas a sério? Esse é um documento da NASA. Nele está escrito: é estimado que entre 100 e 150 gramas de suco de laranja vazou no capacete, no rosto e no anel pressurizado do pescoço. O efeito do vazamento do suco de laranja no anel do pescoço causou uma pressão tão grande no capacete que ficou praticamente impossível removê-los. Nós tivemos um tempo infernal para tirar o capacete. Acontece que esse suco de laranja é o melhor cimento que você já viu. Ele se infiltra entre os lacres, o capacete e o anel. E não conseguimos destravar a coisa sem um grande esforço. Peraí, o suco se infiltrou entre os lacres?
Estranho. O lacre supostamente isola o astronauta do vácuo, mas não consegue impedir que um líquido se infiltre nele? Esse é um testemunho do próprio astronauta, que o suco de laranja não estava apenas no capacete, mas também se infiltrando no lacre do capacete. Nada demais, só que não. O suco de laranja vazou do anel do pescoço e manchou a lente da câmera. Isso fez com que as fotos ficassem com essa mancha. Tá, e daí? E daí que isso não poderia ter acontecido na Lua? Ora, se o suco de laranja vazou através da trava do capacete, significa que o capacete não era selado para proteger os astronautas do vácuo da Lua. Para que o capacete e o anel do pescoço fossem herméticos, ou seja, para que não permitissem a entrada e nem saída de ar, eles também tinham que ser à prova d'água. Isso é simples de entender. As moléculas de água são maiores do que as moléculas de oxigênio. A roupa também deve ser à prova d'água. Se a roupa estava de fato selada contra a saída de oxigênio, ela certamente também deveria estar selada contra a saída de qualquer líquido. Se o suco de laranja vazou do capacete e sujou a lente da câmera, isso quer dizer que o oxigênio também deveria ter escapado do capacete do astronauta. Nesse caso, a roupa ficaria despressurizada, e isso seria terrível. Uma morte instantânea para o astronauta. Quer saber o que acontece com um boneco inflável no vácuo? Ele explode. Com o astronauta não seria diferente. O sangue começaria a borbulhar. Isso é muito interessante. Qualquer furo na roupa, por menor que fosse, faria com que o astronauta literalmente explodisse. Se eu estivesse na Lua, ficaria extremamente preocupado e teria muito cuidado. Tipo, eu evitaria ficar caindo em rochas pontiagudas e cortantes. Certamente eu não jogaria golfe. Lembre-se, a superfície da Lua é pedregosa, seca e áspera, ou rochas afiadas como uma navalha. A morte seria instantânea, com um pequeno furo na roupa espacial, nesse show de quedas e pulos.
Mas é claro, na Lua foi pura diversão. Hippity hoppity, hippity hoppity, hippity hopping over hill and dale. Da 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 da. Hippity hopping along. I can hit it just about for our spot. See Survey Ridge down there? Yeah. This is going to be spectacular. No, not through this crater. Yow! Woo! A NASA quer que você acredite que a diversão faz parte de um jogo mortal. I was strolling on the moon one day in a merry, merry month of December. Now, May, when much to my surprise, a pair of money eyes. É óbvio que isso não foi gravado em um ambiente mortal, no vácuo, com um chão extremamente quente e cheio de pedras cortantes. Isso foi gravado na segurança da Terra, com a atmosfera da Terra, com a gravidade da Terra e com muito suco de laranja na Terra.